Mas é isso, eu queria primeiro saber o seu nome, a sua idade e a sua cidade. Meu nome é Wellington Roberto da Silva, tenho 31 anos, faço 32 em breve e sou da capital mesmo, São Paulo. Por que você decidiu estudar para concurso público? Bom, eu tive alguns momentos difíceis, né, na área privada. Sofri algum preconceito referente aos problemas que eu tinha. Eu tenho diabetes desde criança, acabei perdendo os rins por conta da diabetes. E na vida privada, na empresa privada, eu sofri muito preconceito, questão de merecimento para subir de cargo, funções, esse tipo de coisa. E eu decidi que aquilo não era para mim, eu não merecia aquilo. Então eu comecei a estudar para concurso público, porque eu sabia, apesar da dificuldade, que eu nunca fui um gênio ou uma pessoa que tinha facilidade com estudos. Então, só que eu percebi que aquilo seria 100% do meu esforço. Tudo que eu teria com concurso público seria 100% do meu esforço e não do que eu tenho, ou se alguém vai com a minha cara ou não, ou se alguém tem preconceito referente às minhas limitações, que eu tenho limitações, mas o meu intelectual, eu não poderia ser julgado por isso, né? Então, eu sabia da dificuldade, mas eu sabia que toda recompensa seria 100% do meu esforço, não teria nada de fora, não teria nenhuma influência externa, então eu ia receber pelo que eu merecia, pelo que eu fiz 100%. Então eu decidi estudar para concurso principalmente por esse fator, né? Quais que eram as suas dificuldades no estudo antes de entrar para a mentoria? Então, antes de entrar para a mentoria, eu vi alguns vídeos aleatórios, né, de cursos aleatórios ali no YouTube, alguma coisa assim. Era sempre aquela questão de concurso para o INSS, Banco do Brasil, que são os mais conhecidos. Não tinha conhecimento nenhum. E depois eu vi que eu precisava de um rumo, né? Tinha totalmente perdido. Eu sabia que eu tinha alguns pontos fracos, redação, por exemplo, era uma coisa que eu não gostava. Então eu decidi procurar por concursos públicos que não tinha redação. Aí eu vi o concurso do TJ. Aí pesquisando sobre o concurso do TJ, eu vi um vídeo do Matheus, ainda bem no começo, do Matheus ali. Mas eu vi uma verdade ali no vídeo, eu vi que não era só para vender curso, eu vi a realidade que ele vinha também antes de passar no concurso, passar em primeiro lugar. E eu me vi nele também, com as mesmas, não as mesmas, mas com dificuldades semelhantes, né? E que se ele conseguiu, eu também poderia. Então eu acreditei ele no vídeo dele, passei a acompanhar mais outros vídeos, até conseguir comprar o curso dele. Antes ainda ele nem tinha a plataforma própria, nada disso, mas eu já vi que era um concurso que tinha uma qualidade, que era direcionada, objetiva, que era uma coisa que eu precisava, porque eu via que tinha alguns cursos que tinha muito conteúdo e eu me perdia, eu precisava de um direcionamento, que eu sempre fui muito bom nisso, né? Se eu tenho ali um roteiro, eu consigo seguir com a disciplina, mas a minha maior dificuldade era criar esse roteiro, né? Então o curso ele me deu esse roteiro, então foi extremamente importante ter essa base para eu seguir e fazer o meu trabalho diário, a disciplina, os hábitos, que aí entra toda essa parte, e que ele ajudou também a consolidar essas partes
de hábito, de estratégia. Então para mim foi um diferencial bem grande, assim, de antes e num concurso era totalmente perdido para um que já sabia o que fazer, era só seguir o plano. Top, top, top. E qual que era o seu medo antes de entrar na mentoria do Matheus? Olha, eu tinha um receio, né? Até antes eu não tinha as limitações, né? Estava transplantado na época, então não tinha tantas dificuldades. Antes de entrar para a mentoria, o meu medo era de ser mais um charlatão, mais alguém que vendia muitos sonhos, mas nada concreto, né? E a gente já sonha, não precisa de curso nenhum para sonhar, né? Então a gente precisa de algo concreto, a gente precisa ali de essa vida de concurseiro é um pouco solitária, a gente precisa ali, é sempre importante ter um amparo ali, então no curso, e ainda vendo a evolução do curso do Matheus, não é à toa, é um curso mais humanizado, sabe, é fácil ter acesso ao Matheus, né, coisa que provavelmente nos outros cursos eu não, mas dificilmente você tem com outras pessoas, a Lorena, toda a equipe de suporte, toda a equipe de vendas, de marketing, a questão dos materiais também. Então você meio que se sente, pô, tem uma proteção aqui atrás, eu só preciso fazer o que precisa ser feito todos os dias e minha hora vai chegar. Então eu sempre acreditei muito nisso, até antes de conseguir ser aprovado, né, no concurso do Ministério Público e da Defensoria recentemente, mesmo tive muitas dificuldades e descrenças, né, bem no dia, não sei se já pode falar, que eu vou falando assim, Vou fazer essa pergunta. então, eu vou falando então. Mas eu tinha muito, respondendo sua pergunta, né? Eu tinha muito medo de adquirir o curso e ser só mais um que vai cuspir materiais em cima de mim e eu continuar sem rumo, né? E isso não acontece na mentoria, não é uma mentoria, é um curso preparatório, é humanizado, é tudo que eu acho que a gente precisa fazer e depois fica só a critério da pessoa mesmo, né? Não tem como o curso garantir uma aprovação, né? Porque tem a nossa parte, né? E é o que eu falo que é a parte da disciplina e tudo mais, mas todas as outras coisas que a gente precisa, a gente consegue ali através do curso. Então, foi tiro certo, eu vendo a evolução do curso do Matheus também, isso satisfaz mais ainda, né? Na hora da gente comprar o curso ali, tipo, eu falo, pô, foi o tiro certo mesmo. E sempre fui renovando até conseguir as aprovações que eu consegui. Top, 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 top. E como que essa mentoria te ajudou, né? A gente pensando em todas as etapas da mentoria do Matheus, videoaula, as apostilas, a mentoria mensal que você tem com ele mesmo. Essa mentoria, como que ela te ajudou? Então, a mentoria, ela foi me ajudando principalmente na questão psicológica, eu acredito, de dá, confia, é possível. Então, é só você fazer a sua parte, porque no meio do caminho a gente acaba desacreditando, acaba achando que não dá, pelos erros, por tudo, né, que acaba gerando, e o curso ele sempre vai te mantendo no caminho, mostrando que é possível, é só você fazer a sua parte, você vai vendo a evolução através dos simulados, vai vendo a evolução através das aulas,
as questões também, o curso disponibiliza muitas questões e sempre evoluindo nesse sentido, então acho que a mentoria nesse sentido fez toda a diferença, assim, para te manter no caminho certo, né? E confiante que esse caminho vai te levar à aprovação. Você já chegou a fazer outro curso sem ser o Matheus? Antes? Já, sim. Qual que é a diferença desse curso pro curso do Matheus? Então, principalmente a humanização e a objetividade, né? Eu acredito que já tive outros cursos e tudo mais, e a maior diferença gritante é o acesso ao Matheus e às outras pessoas de suporte e tudo mais, não é aquela coisa mecânica que parece que você está falando com um robô. Você sabe que ali é uma pessoa, você sente que além da pessoa do suporte, cria um vínculo ali, a pessoa torce por você, a Lorena, que o Matheus, eles curtem o stories que você faz, as notas que você tira, é como se fosse uma vitória deles também, a sua vitória, então acredito que isso não tenha nada parecido com os outros cursos que eu já adquiri. E essa objetividade, que é não só cuspir um monte de material para falar que o seu material caiu na prova. Se você cuspiu o edital inteiro, é óbvio que vai cair na prova. Com o Matheus, não, ele já sabe o caminho, principalmente dessa prova do Tribunal de Justiça, Ministério Público e tudo mais. Então, essa objetividade para mim, que eu não tenho condições de estudar várias horas, pelas dores que a hemodiálise causa e tudo mais, eu precisava de objetividade. Eu tenho 2, 3 horas ali que eu aguento estudar, eu preciso que aquelas horas sejam de qualidade, eu preciso que aquilo seja rentável. Então, não conseguia achar isso em outro curso. Então, para mim fez total diferença, assim, essa objetividade junto com as minhas limitações, vamos dizer. Agora é a pergunta. Qual que foram os resultados que você alcançou? Essa é a melhor parte, né, vamos dizer assim, porque vou contar desde o começo, assim, eu já vinha me preparando para o TJ 21, né, e por 3 questões eu não alcancei a nota de corte, eu tinha me preparado muito, né, para essa prova, não consegui, fiquei muito ansioso, nervoso no dia, isso me atrapalhou bastante, depois fiquei um tempo naquela depressão pós-prova de reprovação e tal. E aí eu comecei a estudar para o MP, junto com ele, com o curso dele, que a gente já esperava isso, né? Para quem fosse reprovado do TJ tinha a opção do Ministério Público. Aí comecei a estudar e tudo mais, aí lembro que saiu o edital e praticamente 2 semanas depois eu acabei perdendo o rim, perdi o transplante, fiquei 1 mês na UTI e muitas dores, não conseguia me mexer quase. Eu pedi para minha mãe salvar os vídeos das aulas do Matheus no celular e eu ficava ouvindo, né? Não conseguia me mexer muito e tal, complicado ali na UTI, mas sempre ouvindo aula e era o que era possível, né? Não acreditava que eu ia conseguir chegar na prova. A banca era FGV, a gente vinha trabalhando acreditando que seria a VUNESP, e aí de repente a FGV vai fazer a prova, sai o edital, eu na UTI, fazendo o que eu podia, mas eu acreditava muito nessa objetividade, no que eu já tinha adquirido de conhecimento com o curso, e eu acreditei
eu fui conseguir estudar lá para 20 de janeiro, consegui estudar 2, 3 horas por dia, e a prova já era 12 de março, acreditava que não ia conseguir. E fiz a prova, fiz 59 pontos da lista especial e fui aprovado em 4º lugar na prova do Ministério Público. Uma semana depois eu fiz a cirurgia na mão. Uma semana depois tinha a prova da defensoria, eu fui fazer a prova mesmo com a cirurgia, não consegui escrever direito, mas eu confiava no meu potencial. Também só uma pessoa tirou uma nota maior que a minha na defensoria, na lista especial. 2 outras pessoas ficaram empatadas comigo com a mesma nota. E eu acredito muito também no meu potencial para passar na prova do Tribunal de Justiça. Então, independente do que aconteceu, dos obstáculos que aconteceram, eu tinha confiança no meu potencial e essa confiança também vem muito do curso, vem muito das mentorias, de você acreditar, independente do problema que apareça. Às vezes as pessoas têm filhos, têm algum problema no trabalho, na família, e a gente acha, pô, tá próximo da prova, aconteceu isso, não vai ser possível. É possível, e eu sou prova viva disso. Mas sempre sei que isso é consequência de todo o trabalho diário que eu tive durante esses anos que eu tive, desde quando eu adquiri o curso até agora. O que você falaria para uma pessoa que tem interesse de ter esse curso do Matheus, mas acaba que não compra? O que você falaria para ela? Olha, eu falaria que se ela realmente é o sonho dela, se realmente ela está comprometida com o concurso público, porque se ela não está comprometida com o concurso público, se ela quer fazer porque outra pessoa pressiona, alguma coisa nesse sentido, nenhum curso vai funcionar para ela, independente de qual seja, se é bom, se é ruim, nenhum curso vai funcionar. Então, eu acredito, se ela realmente está comprometida com o concurso e ela quer, eu acho que o concurso, eu tenho certeza que o concurso do Matheus vai dar o direcionamento que ela precisa. E aí é a disciplina. É a disciplina, é a vontade, é os hábitos, tudo aquilo vai fazer ela ser aprovada. Eu tenho certeza que não existe uma pessoa que adquire o curso ou que tem esse comprometimento que não vai passar no concurso. Vai ter a que vai desistir e a que vai passar. Eu acredito muito nisso, porque é o que eu falei, ele te dá um amparo que você precisa para você só fazer o que é para você fazer, é a sua disciplina. É igual um jogador de futebol ali que tem um clube todo estruturado, que te dá tudo. Você só precisa jogar bola e você vai ter sucesso. Eu acredito muito nisso. O curso te dá toda essa estruturação para você cumprir as horas que você pode, as horas que você consegue. E aí essa vontade é o que vai determinar o tempo. Se você vai ser aprovado hoje, ou daqui a 1 ano, ou 2 anos, mas você vai ser aprovado. Acredito muito nisso, que não existe quem estuda muito com vontade, com técnica, com método, com todo esse suporte que o curso dá e não passa. Eu acredito que vai ter pessoas que vão passar mais rápido, pessoas que vão ter um tempo maior para passar, mas vão passar, vão conseguir concluir o sonho com certeza. Top. Eu sei que você me contou um pouco da sua história, eu entendi, mas eu precisaria saber um detalhe que eu fiquei bem curioso. Uhum. Todo mundo tem uma rotina de estudo, né? A sua rotina de estudo ela foi totalmente diferente de todos. Então, queria saber sua rotina de estudo, quando você tinha condições de estudar, quando você não estava hospitalizado, como que funciona? Você trabalhava, você
tinha algum tempo? Você ficava só por conta de estudar? Como que funcionava? Aí depois você responder essa, eu faço a outra, beleza? Então, tranquilo. Então, eu adquiri o curso ali em janeiro de 2021, se eu não me engano. Eu transplantei em 2018. Na época eu não estava trabalhando, então eu tinha o dia inteiro para estudar ali. Eu conversei com a minha família, que aquilo era um objetivo que eu tinha e eu ia atrás e ia conseguir. E no começo que eu não trabalhava, eu estudava ali 4 horas, aí não conseguia manter a rotina. O Matheus foi explicando como funciona, a gente precisa ser gradativo e tudo mais. Aí passei a estudar 2 horas, mesmo podendo estudar mais, estudava 2 horas. Aí estudava 3 horas, 4 horas, consegui manter até chegar perto da prova ali de 2021, manter uma rotina de quase 5 horas diárias. Mesmo assim, ainda não era o suficiente. Depois eu consegui um emprego no final de 2021, começo de 2022, consegui um emprego. Parecia que até a qualidade dos estudos melhorou. Estudava 3 horas por dia, 2, 3 horas por dia, mas com uma qualidade boa. Era o tempo que tinha disponível, então parece que você dá mais atenção, mais foco ali também. E com aquela objetividade que o curso proporciona também, você consegue manter uma qualidade boa. E aí depois eu acabei sendo afastado do trabalho, né? Por conta da hemodiálise. Eu faço hemodiálise terça, quinta e sábado. Tem gente que faz hemodiálise e trabalha normal, tudo, mas eu ainda não consegui adquirir esse tipo de condição. Eu sinto muito cansaço, então eu percebi que eu não conseguia estudar nos dias de diálise, então eu tive que adaptar meus estudos. Então eu estudo de segunda, quarta, sexta e domingo. Nos dias que eu tenho diálise eu faço só revisão, ou um estudo mais passivo. Às vezes eu preciso deitar, descansar, então eu descanso, mas sempre vendo uma aula, assistindo uma videoaula. Às vezes colocava o computador plugado na televisão e ia lendo alguns artigos, respondendo algumas questões ali deitado. Era o que eu podia fazer, não é o ideal. Quem tem condições não é o ideal, mas era o que eu podia fazer na hora e é a maneira que eu consegui me adaptar e consegui ter resultados, né? Mesmo assim, consegui ter resultados. Então, eu acho que não existe um jeito, né? Existe o que a gente pode fazer, o que a gente consegue fazer, mas a gente ter a disciplina de fazer. Assim. Top. E agora me conta como que foi essa questão do estudo a partir do momento que você foi hospitalizado. Eu vi que tinha uma força de vontade muito grande de querer descer, né? E sua mãe participava, né, desse momento. Como que era esse estudo e como que era a sua família te apoiando nisso? Me conta. Então, sim, graças a Deus, eu tive sempre o apoio de todos, né? Os meus amigos mais próximos, a minha família sabe das dificuldades que eu tive. Eu perdi meus rins, eu já passei mais de 2 meses sem enxergar absolutamente nada, tive problema na visão. E eu tive sucessivas derrotas na minha vida, mas para mim viver sempre foi a maior bênção de todas, independente das minhas condições. E estudar para o concurso não ia ser mais uma derrota na minha vida, eu sabia que seria uma das maiores vitórias. Então, independente do tempo que eu levaria, se eu estava em desvantagem ou não, eu sabia que um dia eu ia vencer. Então, eu lembro quando eu fui hospitalizado, que eu perdi os rins, o transplante. Bate aquela tristeza também de um momento, né?
achar que, pô, o edital aberto do MP era a minha oportunidade e tudo mais, então a gente acha que aquela, aquela barreira vai te prejudicar. Acabou que a desgraça foi a minha bênção, porque parece que na hora da prova, o que me atrapalhou no TJ de 21, eu estava tranquilo, estava sem peso nenhum, falei, pô, eu passei por tudo isso, eu vou fazer o meu melhor aqui, e se for da vontade de Deus de eu passar e de ser o suficiente o que eu tenho de conhecimento, tudo bem. Então eu fiz leve a prova e, como falei, fiz 59 pontos, uma pontuação, acredito que uma pontuação boa pelas minhas condições. Fiquei 2-3 meses hospitalizado, me deram um diagnóstico errado, infecção no coração, e eu não podia tirar o transplante, que eu tinha febre todos os dias. Então, mas eu falei assim, pô, eu não posso ficar aqui parado assistindo uma novela que está passando na televisão, eu preciso fazer alguma coisa. Então pedia para minha mãe levar o notebook para baixar as aulas, eu conseguia baixar as aulas, ouvir pelo menos, ou ligava o notebook e ficava assistindo as aulas do curso. E eu acho que essa vontade que me fez passar, assim, fora todos os dias, desde o primeiro dia que eu adquiri o curso e comecei a estudar, desde aquela vez estudando tudo errado, tudo aquilo fez eu chegar até o dia da prova, calmo, tranquilo, e acertar as questões que eu precisava para passar. Quando você viu que você estava aprovado, como que você contou isso? Como que foi contar que você foi aprovado? Cara, eu lembro que eu tinha feito a prova e aquela ansiedade, né, corrige a prova ali com um gabarito extraoficial e tal, falei, nossa, errei várias, já meio desanimado e tal. Depois vi o comentário das pessoas, falei, pô, a prova estava muito difícil, a prova estava muito difícil, a prova estava muito difícil. Então você cria aquela esperança e tal, mas aí quando sai o gabarito e sai 59 pontos, eu sabia mais da VUNESP, assim, não tinha noção de nota de corte, principalmente em lista especial, pode ser baixa ou alta, não tem como saber. Mas aí quando eu via o meu nome ali até pedi ajuda de uma amiga que também tem um curso do Matheus, ela falou assim, saiu o resultado do MP, né? Aí ela me mandou o arquivo do Diário Oficial e tal, ela, procura aí, vê se você acha seu nome e tal. Aí aquela ansiedade, eu falei, não tô achando, nem sei procurar direito. Assim, pô, ela me passa seu nome, aí passei meu nome para ela, aí ela falou assim, você passou, seu nome tá no diário. Aí eu falei, caramba, não acredito e tal. Eu falei assim, aí me manda a folha e tal. Aí ela me mandou, aí era a lista por ordem alfabética, né, que ela me mandou. Aí eu falei assim, tem como saber a posição e tal? Ela tem. Aí ela falou assim, pega aí que eu vou te mandar. Já ela me mandou, meu Deus, você ficou em 4º lugar. Aí ele, tipo, é até difícil, assim, falar, porque é uma sensação única, assim. Eu sei que eu tive vitórias maiores na minha vida, né? Por alguns momentos eu pensei em desistir, mas eu gosto de viver, então eu gosto de desafio, não importa o que aconteça. Então eu entrei para esse mundo de concurso também, porque eu sabia que ia ser muito difícil, mas que eu sabia que esse sabor da vitória ia ser único e que eu merecia.
independente às vezes da pessoa, de muita gente não acreditar ou não, ou acreditar, apoiar. Tanto é que depois que eu postei no Instagram o resultado e tudo mais, muita gente veio me parabenizar, dizendo que eu merecia essa vitória e realmente eu merecia. Eu sentia que eu merecia, porque eu abdiquei de muita coisa, assim, para chegar nesse dia. Chegar nesse dia e ver seu nome lá numa posição que você sabe que é muito difícil não te nomearem ou alguma coisa assim. Ou mesmo que não nomeiem, mas você vê que é possível e que você conseguiu, mesmo com o problema que for, né? Não importa o problema que apareça, assim, a gente sempre pode vencer. A gente só não resolve para a morte. No dia que a gente morrer e for, aí a gente não consegue ganhar mais nada. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente consegue ganhar qualquer coisa. E eu sabia dessa vitória, da importância dessa vitória. E eu falo, estudem, porque o sabor dessa vitória é impagável, não dá para explicar assim, não dá para explicar realmente, mas é mais uma vitória. Quase chorei, segurei. Mas aqui, e aí contando um pouco pro pessoal, sua mãe que te ajudou no hospital, você contou para ela, como que foi? Eu tô curioso, real, tô muito curioso, como que foi? Eu cheguei, eu tenho uma irmã de 8 anos, né? Eu até prometi para ela, pessoal, quando eu passar no concurso, eu vou raspar a cabeça, né? É por isso que eu tô com a cabeça raspada aqui também. E foi engraçado que foi a primeira coisa que ela lembrou, né? Ela vai raspar a cabeça, né? Aconteceu. E minha mãe estava deitada, dormindo no quarto. Aí eu cheguei, mãe, passei no concurso. Ela já levantou, veio me abraçar, chorando, né? E eu falei assim, passei em quarto. Aí ela parece que chorou mais ainda, né? E elas que aguentaram, né, tudo, né, tipo, eu falo que eu passaria um ano inteiro no hospital, mas eu não aguentaria ficar um dia vendo minha mãe no hospital. Então, eu não imagino a dor dela e a dor de todas as pessoas que eu amo, né? De me ver na situação que me viram, eu sempre fui uma pessoa que nunca fiz mal para ninguém, graças a Deus, e coisas ruins aconteceram comigo, né, mesmo assim. Então muita gente torceu para mim por essa vitória e principalmente a minha mãe, né, e a minha irmã. Então elas merecem tudo isso e eu falei que meu primeiro salário, elas vão escolher para onde elas querem ir e elas vão viajar. Minha mãe vai pegar o avião pela primeira vez e elas vão escolher para onde elas querem ir porque elas merecem, mas talvez mais que eu, elas mereciam isso. Agora você conseguiu. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Não, mano, só agradecer mesmo, mano. Agradecer, tipo, tudo isso que eu falei da minha mãe, da minha família, dos meus amigos, isso não seria possível sem o Matheus. O Matheus pessoalmente já me ajudou também com coisas fora do mundo do concurso, então isso também mostra mais ainda esse lado humano dele, da Lorena e de todos lá. E eu acho que esse é o objetivo principal dele, né? Deles, de vocês que trabalham também nos bastidores e tudo mais. Eu acho que é levar outras pessoas para um sonho que sozinhos a gente não conseguiria, né? Então, eu acho que esse é o objetivo principal de tudo. E é o que eu espero também, mais para frente, poder levar pessoas que não têm condição, ajudar essas pessoas também a
conseguirem alcançar os sonhos dela do jeito que eu tô realizando os meus.